Boa noite, bem-vindos. Como prometido, aqui estou eu, nessa noite de 23 de março de 2020, por volta das 22h45 da noite, para o primeiro boletim noturno, que eu vou chamar de Boletim Nicoleles, que eu espero ter a capacidade de fazer, se não todas as noites, com uma frequência razoável, para poder transmitir informações, fazer comentários, sugestões, discutir o que está acontecendo pelo mundo, pelo Brasil, e de certa maneira oferecer algum tipo de conforto e algum tipo de plataforma para que a gente possa conversar, debater, discutir essa crise e tentar achar a melhor maneira de enfrentá-la nessa quarentena, que é difícil para todos nós, evidentemente, mas que pode ser superada, claramente pode ser superada, apesar de todos os empecilhos que estão sendo postos no nosso caminho pela falta de um comando central organizado, homogêneo, que tenha uma mensagem clara e que fale para todo o país de uma maneira segura e que transmita segurança para 200 milhões de brasileiros que estão se sentindo muito aflitos. Eu pensei nessa ideia aqui, nesse formato, para o meu canal de YouTube, porque eu me lembrei, quando eu cheguei nos Estados Unidos 30 anos atrás, havia um programa muito famoso à noite na ABC chamado Nightline, que era apresentado por um jornalista que tinha ficado famoso na Guerra do Vietnã, o Ted Koppel, que era um cara assim, que não mexia um músculo do rosto para transmitir as notícias do dia, né? E geralmente discutia as notícias mais importantes. E logo que eu cheguei, começou a primeira guerra do Iraque, a primeira invasão americana do Iraque, e toda noite esse programa passou a ser a referência de todos nós que estávamos lá. Não tinha internet nessa época, e o cara era excelente no sentido de transmitir os dados, as informações, e transmitir uma certa voz unificada do que é que estava acontecendo. Então eu me inspirei naquela ideia para tentar ver se toda noite, por uns 10 minutos no máximo, 10, 15 minutos, eu posso transmitir um pouco da visão, da minha leitura do que está acontecendo. Eu estou usando aqui várias ferramentas. E hoje é um dia muito importante, na realidade, coincidentemente, porque nós estamos tendo claramente a revelação de que estratégias não funcionaram no combate ao coronavírus e que estratégias aparentemente funcionaram razoavelmente nessa primeira onda, temporariamente talvez, mas funcionaram, e que países se deram conta nesse instante de que perderam a mão. E que estão dando o famoso cavalo de pau, rodando 180 graus e tentando pegar agora, construir o avião enquanto o avião está voando, para ver, ou modificar o avião enquanto o avião está voando, para tentar ver se dão conta do que está acontecendo. Hoje nós tivemos fatos muito importantes, evidentemente o primeiro deles, a explosão do número de casos em Nova York e nos Estados Unidos. O prefeito de Nova York anunciando que, se nada for feito, se não houver uma mudança de rumo da ajuda do governo do Trump federal para o estado, em 5 dias os hospitais de Nova York entram em colapso por falta de material, falta de equipamento, ventiladores, etc. E nós tivemos também agora à noite, no final da tarde, a Inglaterra revertendo dramaticamente a sua posição e decidindo fazer uma quarentena completa no país, parando o país, depois de semanas e meses de postergação pelo primeiro-ministro de lá, que é do clube do Trump e do nosso inominável aqui, que achou que era uma coisinha, depois achou que era melhor contaminar 50% da população para desenvolver imunidade, o que é um absurdo completo, e agora se deu conta, com a escalada das mortes no Reino Unido, que o Reino Unido pode ser uma réplica da Itália e da Espanha, rapidamente, nos próximos dias. Então, o Reino Unido já deu o seu cavalo de pau, já decidiu, basicamente, mudar completamente de atitude. O Trump tinha mudado de atitude no começo da semana passada, começou a ratear hoje, mas a pressão do número de mortos em Nova York, o número de casos positivos em Nova York, agora que eles começaram a testar para valer, os Estados Unidos já passou de 43 mil casos, aliás, no mundo nós já temos mais de 375 mil casos, isso é uma estimativa grosseira, pode ser até que o número real, como vários cientistas já mencionaram, pode ser de 5 a 10 vezes mais,
de pessoas que foram contaminadas, porque muitas são assintomáticas, não desenvolvem sintomas, então não dá para saber. E como os testes nos Estados Unidos, em boa parte da Europa, no começo da crise, basicamente não eram ministrados, a gente não tem ideia. Então, nós podemos estar falando já num limite superior de mais de 3 milhões de pessoas que foram contaminadas. Mas os números oficiais são esses, mais de 375 mil. E o nosso problema aqui no Brasil é que a Inglaterra já deu cavalo de pau, os Estados Unidos já deu cavalo de pau, e nós aqui continuamos nem sabendo o que fazer. Se nós vamos para frente, se damos cavalo de pau, porque parece que nós estamos numa ambiguidade entre o 0 e o 1 aqui. Nós criamos a computação quântica da crise no meio de uma pandemia. Nós não sabemos decidir, o governo não sabe decidir o que fazer, e, evidentemente, é uma medida mais catastrófica que a outra, mas o que eu queria deixar com vocês, a minha mensagem clara, é que, independente disso, essa crise revelou vários fatores, uns que a gente já sabe desde a gripe espanhola de 1918, desde quando o Oswaldo Cruz, e que falta faz o Oswaldo Cruz nesse momento, combateu as epidemias de febre amarela, no começo do século no Rio de Janeiro. Existem medidas que são conhecidas desde aquela época, mas no caso em particular do Brasil, eu tenho defendido nos últimos dias que é necessário imediatamente, como a Inglaterra já fez, como a Itália tem, como a China fez, como os Estados Unidos fez. Por incrível que pareça, os Estados Unidos estão lá com uma força-tarefa, onde tem cientistas renomados que já participaram de combates a infecções gravíssimas como HIV e outras epidemias locais nos Estados Unidos, estão lá na força-tarefa batendo de frente com o Trump. Nós não temos isso aqui. Nós precisamos, eu volto a repetir, de uma comissão nacional de combate à pandemia que congregue profissionais de múltiplas áreas, de renome nacional e internacional, que se conecte com o mundo, se conecte com as forças-tarefas de combate à pandemia na China, na Europa, nos Estados Unidos, para obter informações, trocar ideias, mas precisa ter algo que centralize todo o nosso planejamento para as próximas semanas. Os fatores envolvidos são de complexidade enorme: logística de hospitais, levantamento de quantos leitos são disponíveis, leitos de UTI, que equipamentos são precisos, a magnitude dos equipamentos são precisos, em que áreas do Brasil, quais são os melhores modelos epidemiológicos para descrever a evolução da doença, como que nós vamos monitorar em tempo real o aparecimento de grandes focos em diferentes comunidades que vão precisar ser isoladas, os pacientes vão ter que ser tratados e isolados para evitar a contaminação. Essa comissão nacional precisa decidir as prioridades do combate em termos de onde nós vamos procurar insumos. Provavelmente, nesse instante, o único lugar que a gente pode fazer isso é na China. Então, eu estou batendo nessa tecla há alguns dias já, porque é fundamental que essa centralização, é o primeiro fator, centralização, coordenação dos esforços nacionais. Se o executivo não vai se dar conta, não vai querer, não vai entender, eu propus que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal entrassem em acordo para criar essa comissão nacional. Se não vai sair daí, os governadores que já estão se organizando, como o caso dos governadores do Nordeste do Brasil, precisam ser a ponta de lança para criar essa estrutura nacional de tal sorte que a gente tenha uma voz clara, que tenha uma mensagem muito clara para a população brasileira, uma mensagem que não seja desmentida horas depois, uma mensagem que seja transparente, honesta, com números e que seja clara. Essa é a primeira coisa, centralização. A segunda coisa, uma mensagem unificada e clara. E a terceira, ainda dá tempo de fazer o que é preciso para que o efeito dessa tsunami seja menor do que está sendo previsto. A curva exponencial está crescendo dia a dia, está explodindo dia a dia. A gente só precisa ver as curvas dos países e a curva brasileira, mesmo que os dados brasileiros a gente não tenha total certeza da confiabilidade deles, de qualquer maneira, é uma exponencial. Então, é um crescimento explosivo, geométrico, dobrando casos a cada 2, 3 dias. Número de casos e, evidentemente, o número de fatalidades vai nessa mesma direção. Então, nós precisamos de comando, centralização,
precisamos de mensagem, meios, planos de disseminação dessa mensagem e precisamos criar uma estratégia imediatamente nacional que contemple todas as dimensões da crise que nós vamos enfrentar. E isso tem que acontecer para ontem. Então, por favor, me ajudem a disseminar essa noção. São coisas absolutamente de bom senso. Você não precisa ser cientista físico, não precisa fazer foguete que vai para a Lua. Você só precisa ter bom senso para entender que numa guerra você não ganha se você não tem um comando. Um comando claro que define as prioridades e engaja a população contra o inimigo. O inimigo aqui é invisível. É um inimigo que é difícil de caracterizar, a não ser quando você começa a ver as pessoas morrerem. E é isso que nós temos que evitar. Então, vamos continuar ficando em casa, vamos continuar tentar convencer as pessoas que essa é uma crise histórica, épica, e que nós, se nós tivermos comando, mensagem e planificação, nós ainda temos uma chance de evitar uma catástrofe maior. Então, a gente fica por aqui, até amanhã.